Yo guys, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Velks e hoje eu tô aqui pra falar, pra conversar com vocês sobre esse tema que é um tanto quanto polêmico, velho, que é justamente esses finais abertos aí. Você certamente já deve ter assistido algum anime e do nada ele simplesmente acaba, como se estivesse faltando alguma coisa ali, como se a história estivesse incompleta, que é justamente o que são esses finais abertos. Agora vamos discutir um pouco sobre o porquê eles acontecem. Basicamente existem dois tipos de situações para justificar esse fato. Não que esse fato seja justificável, mas tipo, tá, quem faz final, a real é essa, quem faz final aberto em anime devia ser punido com a morte. Mas enfim, vamos falar sobre esses finais abertos. O que eles acontecem? Em primeiro lugar, porque na maioria das vezes o estúdio, no caso a produtora, não tem dinheiro suficiente para fazer mais episódios. Ou seja, fica totalmente dependente das vendas de Blu-ray, camisas, action figures a partir desse anime. E quando não vende bem, aí que piora tudo, que não tem mais continuação mesmo. Mas a intenção deles nesse primeiro caso é justamente criar hype, no caso fazer o pessoal querer mais para poder fazer mais episódios, ou seja, deixam o final aberto com essa intenção. Mas é que tá a questão, na maioria das vezes na real, isso não acontece, o anime acaba não ganhando tanta popularidade, aí tipo, quem gostou de fato do anime vai ficar sem mais. Então meio que isso é um vacilo, tanto da produtora quanto do diretor que aprova esse tipo de coisa. Mas claro que existem animes que não tem planos para ter segunda temporada, e sabiamente algumas pessoas percebem isso e dão um final fechado a certas obras, como é o caso de Fuka, de 2016 a 2010, do ano passado no caso, filho. Eles mudaram simplesmente todo o final, fizeram as alterações muito loucas lá, porque sabiam que a obra não ia ter mais episódios, não ia ter mais temporada nenhuma. Então, pra não desagradar os fãs, deixaram tudo fechado, tudo certinho, velho. É o que, na minha opinião, devia acontecer na maioria das vezes, mas não é o que acontece. Por quê? Porque o pessoal quer dinheiro. Mas fazer anime é um bagulho tenso, porque você meio que não tem certeza de nada. Tipo, se o público vai aceitar ou não o que você produziu. Então eles tentam ao máximo criar esse tipo de hype, justamente para fazer a galera consumir os produtos, consumir o anime em si. E existe ainda uma segunda situação, que é quando o anime ele é aberto e fechado ao mesmo tempo, ou seja, ele é um meio termo. Um exemplo claro disso é ReZero, velho. ReZero, ele, como vocês sabem, conta a história de um cara que vai para outro mundo e passa, tem um monte de treta lá, mas tipo, ele tem início, meio e fim. Mas a questão é que a história, mesmo depois do 24º episódio, quando o anime acaba, ela tem continuação no mangá e na light novel, mas isso não foi adaptado para anime ainda. Mas isso torna ReZero incompleto por não mostrar o final de tudo, nem ter sido anunciado uma segunda temporada até agora. A questão tá justamente aí, não, o anime ele acaba fechado de certa forma, porque ele não deixa pontas soltas na parte que foi adaptada. Ele não contempla toda a plenitude da obra, mas a proposta dele é contar uma determinada história. Ele faz isso com perfeição, velho. Vocês entendem? Tem uma diferença grande entre deixar o final aberto e não acabar de contar uma história. ReZero meio que completa o ciclo e tem, como eu já falei, início, meio e fim, mesmo não contemplando tudo que tem na light novel, entendem? Mas a grande razão pela qual muitos animes aí são feitos de modo incompleto é justamente por conta da ambição, velho, de seus produtores. Eles simplesmente apostam que ele vai ter certa repercussão e acabam meio que decepcionando os fãs, porque todo mundo que assiste um determinado anime e gosta dele quer ver mais daquilo, mas não depende da vontade só de uma pessoa, ou duas ou três que gostem daquela obra. Ela precisa de um certo nível de popularidade, ela precisa ser rentável para quem está produzindo, o que não acontece muitas das vezes e acaba dando esta bullshit aí, um monte de final aberto. Mas a questão é, finais abertos são tão ruins assim, velho? Eu particularmente penso que não, e veja bem por quê. Não tem nada a ver com animes, eu vou mencionar uma série agora, que no caso é The End of the Fucking World, que no final dela ela não conta exatamente o que acontece, ela deixa pro público adivinhar, especular o que aconteceu. E esse ato de ficar imaginando o que acontece na vida dos personagens depois que a história acaba, pra mim é uma das melhores partes, velho, de assistir tanto anime quanto série, pô. Mas aí é que tá a questão, porque muitas obras elas não se preocupam com essa questão de fazer o público pensar nem nada do tipo. Os produtores simplesmente querem dinheiro, velho, então pra eles pouco importa se uma série tá bem ou não, ou mal acabada, velho. Eles simplesmente querem retorno. Se isso não dá o retorno, não tem mais temporada, não tem mais anime, não tem mais absolutamente nada.
E essa infelizmente é a nossa realidade no mundo em que vivemos. Mas o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo, please, fião. E se você curtir e não tá no canal, se inscreve aí, vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 17 horas. Valeu mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. Falou e até mais, fião. Fui.